Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Vim bater um papo com vocês, falar um pouco sobre Vasco. E vamos que vamos. É o seguinte, Vasco acerta o retorno do volante Barros, beleza? A informação é do Lucas Pedrosa, tá aqui. Vasco acerta o retorno do volante Cauã Barros, de acordo com a apuração exclusiva do nosso Lucas Pedrosa, está aqui, @Lucas Pedrosa. Vamos lá para o texto. A princípio, o Vasco não vai arcar com nenhum custo financeiro, mas concederá um aumento salarial e uma renovação de contrato ao atleta. Barros estava atuando por empréstimo no América Mineiro, obtendo considerável destaque, chegando inclusive a receber proposta do Cruzeiro. Beleza? Então é isso. Aqui, Vasco ainda não respondeu à proposta do Atlético Mineiro pelo lateral Paulo Ricardo, o Paulinho. Informação do Nils Colina. Vasco ainda não respondeu a proposta. Vamos para o texto. Internamente, comenta-se que o Cruz Maltino não se sentiu seduzido pelos valores e pelo modelo de negócio proposto pelo clube mineiro. Um empréstimo com obrigação de compra caso o lateral entrasse em campo 20 vezes. E o Galo segue aguardando uma contraproposta. Beleza? Informação aí do Lucas Tanaka. E deixa eu ver se tem mais alguma informação. Tá pipocando nos grupos aí que o árbitro da partida contra o Mirassol vai ser o Wilton Pereira. E no dia da partida eu vou trazer aqui o pré-jogo. Então é isso. Beleza? Vamos falar brevemente aí de Vasco e CSA. Já fiz uma live sobre isso. Agora eu tô vindo aqui com a ficha técnica. Primeiro vou fazer um comentário breve também, que é o seguinte, olha só. Chute do Coutinho, aos 70 minutos. Aqui. Ele estava dentro da pequena área. Olha onde a bola foi parar. Quase na lateral. Beleza? Outro chute aqui do Coutinho, aos 68. Na entrada da área. Olha a direção do chute. Olha onde foi parar. Agora, Verratti. 65. Aqui, ó, dentro da área. Quase na pequena área. Olha para onde foi o chute. Tá faltando qualidade. Não adianta você ter 40 bolas cruzadas na área e não conseguir fazer um gol contra o CSA, que é 9º colocado da Série C. Time em crise, sem técnico. O técnico, segundo dia, assumiu agora. Segundo dia dele, não conhece nem os jogadores, sabe nem o nome dos jogadores. Assumiu, resolveu entrar com o time titular, porque a conversa antes da partida era que o CSA ia poupar para priorizar a Série C, porque eles estão tentando entrar no grupo de classificação, né, para os playoffs aí, para tentar um acesso para B, né? Mas ele resolveu entrar com o time titular e aquele tal de Naninho amassou, né? Contra o Vasco, todo mundo amassa. Bosquilha, Renato Kaiser, esse Naninho, todo mundo joga bem contra o Vasco. Aí depois eles vêm com conversinha, que fulano é titular porque tá bem nos treinos. Lógico, Baranga treinando com Baranga. Vamos lá. Já falei sobre os chutes. Tá aqui as estatísticas. No primeiro tempo, 29% de posse de bola para o CSA, 71% para o Vasco. 4 chutes, 12 para o Vasco. 5 defesas, nenhuma defesa do Léo Jardim. Escanteio, 3 para o Vasco. Desarme, 7, 8 para o Vasco. Cartão amarelo, 1 cartão para o Vasco. No segundo tempo, o Vasco continuou com mais posse de bola. Tá aqui, grande chance. Nenhuma do Vasco, uma do
do Naninho, né, do CSA. Naninho é o nome do jogador, beleza? Então, 6 chutes pro CSA, 8 pro Vasco. 3 escanteios, 6 pro Vasco. Cartão amarelo, 2 pro CSA, 3 pro Vasco. E é o seguinte, o CSA entrou com esse time aí, time titular. Esse rapaz que eu sinalizei, o Naninho, ele teve pelo menos umas 3 chances claras de gol. Tá? O CSA teve aí umas 5 chances claras de gol. E ele sozinho, ele amassou, tá? Teve umas 2 oportunidades contra o Hugo Moura, que bizonhou, ele foi na cara do gol. Faltou um pouco de capricho ali para ele conseguir finalizar ali, converter e abrir o placar. Contra o Piton também, tanto é que o Piton no segundo tempo já estava sem paciência e deu um tronco no meio dele, sabe? E foi até falta, tomou cartão. Enfim, complicado. O Vasco foi com isso aí, com esse elenco aí. Léo Jardim, Piton, PH, Lemos, João Vitor, Hugo Moura, Tietê, DVD Nuno Moreira, Ryan e Verratti. O que acontece? Os intocáveis: Verratti, João Vitor, Piton, Hugo Moura. Os intocáveis. Não sei se é panela, não sei o que é. Tudo tem a sua fase, né? Tem seu período. Às vezes o jogador oscila, e quando ele oscila, é interessante trocá-lo. O Verratti está perdendo muito gol. Talvez seria interessante, uma hora ou outra, ele ser substituído. Tá? Ainda mais num caso de expulsão. Certo? Porque aí ele fica vindo para marcar, atrapalha a marcação, como no jogo contra o Internacional. Ah, mas tem um jogo aéreo. Pô, beleza. Tranquilo então. Se você, né, se o Diniz acha vantajoso, né, pelo jogo aéreo defensivo, já tem os zagueiros ali. Não vai ter uma opção de um velocista, alguém da base, sabe? Alguma outra situação, ou até mesmo permanecer o Nuno Moreira e tirar o Verratti. O Vasco tem mais chance de conseguir uma reação em um contra-ataque. O Verratti não consegue conduzir uma bola, dar um toque lateral, o Ryan passando, o DVD passando. Não estou falando nesse caso específico, nesse jogo especificamente. Estou citando já alguns jogos, como por exemplo contra o Inter. Entendeu? O Hugo Moura bizonha toda hora. O Naninho ali teve umas 2 oportunidades só em cima do Hugo Moura. E oportunidades claras de gol. O Piton é uma água. É uma água. Sabe? Agora nem ofensivamente ele está rendendo tanto. Pô, os caras são intocáveis. O João Vitor é o fator mais discrepante aí. É um absurdo você pegar uma zaga que deu certo contra o Inter, que foi o Maurício Lemos e o Lucas Freitas, e você ignorar isso, sacar o Lucas Freitas e colocar o João Vitor. Ou ignorar o Luiz Gustavo, emprestar o Lincoln, para botar o Hugo Moura na zaga. Cara, que loucura, cara. O que está acontecendo com o Diniz? Aí estão começando a apelidar ele de professor Pardal. O Lucas Freitas, se eu não me engano, umas 2 horas antes de começar a partida, ele já sabia que ia ser sacado do time principal e fez uma postagem, né, do SofaScore, colocando ele como o eleito, como o escolhido melhor zagueiro aí do mês ou da rodada, uma situação dessa. Começa a criar esse mal-estar no elenco, assim como foi com o Capasso. E o que acontece? Os jogadores percebem que não existe meritocracia no elenco, e sim cartas marcadas, e aí começam a relaxar também, sabe? E desmotivar quem está trabalhando sério para conquistar uma vaga. É muito amadorismo, é complicado demais, cara. E vou te falar, respeito a opinião de todo mundo. Isso aqui é um canal democrático, sabe? Respeito a opinião de todo mundo.
mas isso é um fato, sabe? Isso é um fato. O Vasco é um time de covardes acostumados com fracasso. Isso é um fato. Agora, eu nem vejo mais a coletiva do Diniz, porque a gente já sabe que vai falar. É texto já, copia e cola. Que o time está produzindo, que isso, que aquilo, o resultado não está vindo, mas o time está trabalhando, é o que mais trabalha, que ele já trabalhou em toda a carreira dele, é um dos clubes que ele mais vê que está trabalhando, o elenco e tal, que o Pedrinho isso e aquilo outro, está bem intencionado, que está se esforçando, que não tem dinheiro, que não sei o quê. Sempre a mesma coisa. Então é o seguinte, vamos lá, para a dinâmica da partida. No primeiro tempo não aconteceu nada, só um cartão amarelo pro Lemos. Segundo tempo, não foi nem o Naninho, foi o Baianinho. Baianinho que amassou todo mundo, tá? Baianinho. Entrou aos 46, né? O Naninho. O Thiago Mendes entrou aos 46 também. Tá acima do peso. Fora de ritmo. Olha, o Vasco contrata jogadores que chegam para se encostar também, junto com o elenco encostado. O Vasco não contrata jogador com intensidade. Pô, jogador que vai fazer... Ele não é um jogador acima da média. O nosso jogador acima da média é o Coutinho, que não consegue jogar 3 partidas consecutivas, que não consegue concluir uma partida. Pô, tá complicado demais assim, cara. Tá complicado demais. E agora piorou, porque chute de dentro da área, ou na entrada da área, ou na pequena área, ele não tá acertando. O Verratti também. Tá complicado. Amarelo pro Camacho, 51, amarelo pro João Vitor aos 58. Um mole que ele deu. Tentou recuperar fazendo falta, né? Para não progredir a jogada do adversário. E aí ele fez falta. Coutinho entrou em 60. Já entra cansado. Foi dar um come no Naninho. O cara tomou a frente dele. Tomou a bola como se ele fosse uma criança. O Lloyd Augusto aí entrou em 68. Também nada fez. Parece estar no mundo da lua. Os jogadores eu não entendo. Entra novo em folha e nem fisicamente eles conseguem se destacar. Aí o Silas aí o 73 para eles, aí a Diel também. Piton tomou amarelo, 79. Marcelinho entrou em 79. Aí revisaram o lance aí do Islam. O Albuquerque tomou amarelo. Aí o João Vitor no ataque, tá? Porque agora o João Vitor é o salvador da pátria. É ele que cruza a bola. Sai da zaga, tem que vir um zagueiro para cruzar a bola na área. Aí ele avançou, foi cruzar a bola na área. E aí num contra-ataque do adversário, mesmo estando no ataque, ele foi parar o adversário. Esqueci o termo. Mas projetando ali o seu cotovelo, colocando o braço à frente. Ele tomou o segundo amarelo, né, que foi cabível, e aí expulso. Tinha na cobertura ali o PH, não estava nem no meio de campo, estava no ataque. Parece que faz de sacanagem, parece que faz de propósito, parece que faz para irritar, parece que é programada, é uma situação programada, parece que querem afundar o Vasco, parece que querem o Vasco na Série B, sabe? Parece que é um projeto de terra arrasada, sabe? Para manter um cenário de terra arrasada, sabe? E o projeto, e a questão é essa, o cronograma da gestão é perder, fracassar e depois vir a público ao intermédio do Diniz para dizer que o trabalho está sendo feito, que eles estão se esforçando e vir com desculpa, sempre com desculpa, nunca com uma solução. O Lucas Freitas entrou aí aos 89 e finalizou 4 minutos de acréscimo. Acabou a partida aí 0-0. Beleza, rapaziada? É isso. Dá essa moral
Dá essa hypada aí, dá essa moral, curte, comente, compartilhe. Tamo junto e muita fé. Agradeço a todos, tá? Todos os inscritos, quem assiste, quem acompanha o canal. Quem não é inscrito, dá essa moral, se inscreva. Forte abraço, fique com Deus. Tamo junto e muita fé. Forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.